Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 30 de novembro, festa de Santo André. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na festa de Santo André, meditaremos juntos a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos de 9 a 18. Como invocar o nome de Jesus sem crer? Como crer sem ouvir o anúncio? Como ouvir se ninguém prega e fala de Jesus? E como pregar sem ser enviados? Enfim, como o mundo se salva sem missionários? Hoje, na festa de Santo André, cada um de nós pode se perguntar como vai a sua resposta missionária. Como eu respondo ao urgente convite de Jesus? Ide, evangelizai, batizai, ensinai, implantai a igreja, fazei florescer o reino. Que pastor eu sou? Acomodado? Preguiçoso? Medroso? Ou ativo? Empreendedor? Interessado? Consagrado à causa de Jesus? Da carta aos Romanos. Irmão, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? É como crer sem antes ter ouvido falar dele? É como ouvir sem alguém que pregue? É como pregar sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito: quão belos são os pés dos que anunciam o bem. Mas nem todos obedeceram à boa nova, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo, a fé vem da pregação, e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então eu pergunto: será que eles não ouviram? Certamente ouviram, pois a voz deles se espalhou por toda a terra e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? É como crer sem antes ter ouvido falar dele? É como ouvir sem alguém que pregue? É como pregar sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito: quão belos são os pés dos que anunciam o bem. Hoje, na festa de Santo André, a palavra de Deus nos convida a nos interrogar sobre o nosso desejo de evangelizar. Santo André, na sua simplicidade, seguiu Jesus, que o tornou, antes de mais nada, um grande evangelizador. No seu silêncio e na sua pequenez, André apresentou a Jesus alguns gregos que queriam conhecê-lo. E isso foi quase que uma prefiguração do que Santo André faria depois de Pentecostes. A tradição nos diz que ele se tornou o evangelizador do mundo dos gregos. Até seu nome era de origem grega. André significa homem verdadeiro, homem forte, homem viril. A palavra de Deus hoje nos coloca diante dos olhos uma realidade clara. Primeiro, somente quem invoca o nome do Senhor será salvo, porque não existe outro nome debaixo do sol no qual encontrar a salvação. Se uma pessoa encontra Jesus, se salva. Se não encontra Jesus,
se perde na escuridão do mundo sem Deus, na escuridão dos vícios, do mal. Segundo, mas como alguém invocará o nome de Jesus sem crer nele? Terceiro, e como crer sem antes ter ouvido falar de Jesus? Quarto, e como ouvir falar de Jesus se ninguém prega e fala de Jesus? Em conclusão, irmãos, como se salvar se ninguém me ensina o caminho da salvação, se ninguém me ensina a amar Jesus? Na base destas palavras, não é difícil entender o quanto é importante o anúncio. Muitas pessoas nesse mundo se perdem porque não conhecem Jesus. Nestes quase 20 anos de Missão Belém, acolhemos mais de 100.000 pessoas nas nossas casas. Isso é equivalente a 2 cidades grandes como Veneza. Pois bem, todos eles se enfiaram nas drogas pela falta de Deus e voltaram a viver somente quando aceitaram a espiritualidade, a oração. A cura da droga aconteceu sem remédio algum e conseguem ficar em pé até que oram, que se abrem à espiritualidade, até que invocam o nome de Jesus. Enquanto fazem entrar Deus em sua vida, a droga fica longe, mas quando Deus sai, a droga entra de novo, bem sabemos. Não há mistério. Quando Deus entra, a droga sai sempre. E quando Deus sai, a droga entra. Quando a pessoa coloca Deus para fora, inevitavelmente o inimigo encardido vem e tudo começa de novo. E a pessoa precipita no buraco dos vícios, igual antes. A restauração não tem nada de mágico. Ela depende totalmente da espiritualidade, de quanto espaço damos a Deus na nossa vida. Isso não vale somente para quem vem da rua, mas para qualquer pessoa desse mundo, porque os vícios são como que hienas, sempre à espreita, buscando quem devorar. Só Deus pode nos defender e salvar. Vale a pena lembrar aqui a frase do famoso psicanalista Jung, um dos fundadores da psicanálise, que amamos citar. Assim ele diz: no decorrer dos últimos 30 anos, vieram me consultar pessoas provenientes de todos os países civis da Terra. Entre os meus pacientes, não encontrei um sequer cujo problema fundamental não fosse, em última análise, o de encontrar uma visão religiosa da vida. É razoável afirmar que todos eles ficaram doentes porque haviam perdido o que as religiões vivas de todos os tempos dão aos seus seguidores, e ninguém deles sarou verdadeiramente, senão depois de ter adquirido de novo essa visão religiosa. É bom nunca esquecer dessas palavras, porque fácil é pegar o caminho do abismo da depressão e da loucura. É verdade que a palavra de Deus não precisa de confirmação da psicanálise, mas é interessante notar como é a própria psicanálise que explica a palavra de hoje. Sem Deus, as pessoas ficam doentes, mas como encontrarão a Deus se ninguém lhes fala de Deus, se ninguém as evangeliza? De verdade, irmãos, a evangelização é uma questão de vida ou de morte. Nunca nos cansaremos de repeti-lo. A evangelização é uma questão de vida ou de morte. Sim, irmãos, a evangelização é uma questão de vida ou de morte. Pense um pouco. Se num dia de evangelização saem 20 pessoas da Cracolândia, quantas pessoas sairiam com uma evangelização constante, sem parar, dia e noite, feita com várias equipes?
sem dúvida a Cracolândia se esvaziaria em 2 meses. Claro que nem todos iriam aceitar o convite, mas sem dúvida não ficariam muitas pessoas. O problema depois é como organizar os coordenadores de tantas casas, os apóstolos que continuam a evangelizar o povo que vem. Olhando hoje para Santo André, podemos tentar imitar o seu extraordinário espírito apostólico. Foi o primeiro apóstolo a ser chamado, e foi ele que apresentou São Pedro, que era seu irmão, a Jesus. Foi ele que levou Pedro a Jesus. Assim diz a narração de João. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 12 que ouviram João e seguiram Jesus. Encontrou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo, e levou-o até Jesus. Diz Papa Bento XVI, na audiência onde apresentou a figura de Santo André: tradições muito antigas veem em André, o qual transmitiu aos gregos esta palavra, não só intérprete de alguns gregos no encontro com Jesus, agora recordado, mas o consideram como o apóstolo dos gregos nos anos que sucederam ao Pentecostes. Fazem-nos saber que no restante de sua vida ele foi anunciador e intérprete de Jesus para o mundo grego. Pedro, seu irmão, de Jerusalém, passando por Antioquia, chegou a Roma para aí exercer sua missão universal. André, ao contrário, foi o apóstolo do mundo grego. Uma tradição sucessiva narra a morte de André em Patrasso, terceira grande cidade da Grécia, onde também ele sofreu o suplício da crucificação. No último momento supremo, de modo análogo ao do irmão Pedro, ele pediu para ser posto numa cruz diferente da de Jesus. No seu caso, tratou-se de uma cruz decussada, ou seja, cruzada transversalmente e inclinada, que por isso foi chamada Cruz de Santo André. Eis o que o apóstolo dissera naquela ocasião, segundo uma antiga narração, início do século VI, intitulada A Paixão de André. Salve, ó cruz, inaugurada por meio do corpo de Cristo e que se tornou adorno dos seus membros, como se fossem pérolas preciosas. Antes que o Senhor fosse levado sobre ti, tu incutias um temor terreno. Agora, ao contrário, dotada de um amor celeste, és recebida como um dom. Os crentes sabem a teu respeito quanta alegria possuis, quantos dons tens preparados. Portanto, certo e cheio de alegria venho a ti, para que também tu me recebas exultante como discípulo daquele que em ti foi suspenso. Ó cruz bem-aventurada, que recebestes a majestade e a beleza dos membros do Senhor, toma-me e leva-me para longe dos homens, e entrega-me ao meu Mestre, para que por teu intermédio me receba quem por ti me redimiu. Salve, ó cruz, sim, salve verdadeiramente. Irmãos, este é o desafio concreto que Santo André nos lança. Jesus fez dele um evangelizador, desbravador da cultura grega. E nós, para onde Deus nos quer? Seguramente hoje, como nos tempos de Isaías, Deus continua repetindo: quem enviarei? Quem irá por nós? Como são belos os pés de quem leva a boa nova. O que vou responder a Deus hoje? Reflita um pouco.
E agora vamos ler novamente a palavra que nos impulsiona a sair do nosso mundinho para levar a boa nova salvadora ao mundo sedento. Irmão, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? É como crer sem antes ter ouvido falar dele? É como ouvir sem alguém que pregue? É como pregar sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito: quão belos são os pés dos que anunciam o bem. Mas nem todos obedeceram à boa nova, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo, a fé vem da pregação, e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então eu pergunto: será que eles não ouviram? Certamente ouviram, pois a voz deles se espalhou por toda a terra, e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. Vamos parar um minuto para sublinhar as frases que mais nos tocam. Estamos prontos, neste momento, para escolher o nosso propósito, que nos ajude a nos tornar como Santo André para o mundo de hoje. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o propósito que escolhemos.
evangelização, encontro entre Deus e o homem. Paz e alegria a todos. Quem enviarei? Quem irá por nós? Paz e alegria a todos. Como igreja, estamos aqui para te ouvir. Todos buscam uma voz, voz que não se vai com o tempo e permanece em nós. Diga o que queres e faremos nós teu querer. Sim, usa nossas mãos, usa nossos dons, somos teus.